Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer o tema da perícia contábil, e em especial a nossa atividade de assistente técnico, sobre a ótica da metafísica de Aristóteles, trazendo aqui a teoria das 4 causas. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar que a gente está completando nesse ano 15 anos de companhia. Nós estamos com uma equipe multidisciplinar, sempre focado em processo, atender os prazos judiciais. E depois a gente fala mais sobre isso, visite o nosso site. Mas vamos agora falar da metafísica de Aristóteles e a relação com a nossa atividade pericial, principalmente de assistente técnico. Então vamos lá, pessoal. Eu vou trazer aqui para poder explicar o que seriam as 4 causas, que ela, na verdade, nos apresenta a existência dos entes no tempo e espaço, está baseado nesse princípio, nessa teoria das 4 causas. Eu vou, de forma mais simples, exemplificar para depois a gente entrar no tema sobre a perícia contábil e assistência técnica, ao qual é a atividade da compliance perícia. Eu tenho a causa material, no mesmo eixo a causa formal, eu tenho a causa eficiente e tenho a causa final, beleza? Eu vou dar 2 exemplos aqui, que eu acho que vão ficar um pouquinho mais claro como que seria a existência de um ente baseado nas 4 causas. Se nós pegarmos a madeira e causa eficiente, quem seria? O luthier. O luthier é um profissional, um expert, que conhece do manejo da madeira através das suas ferramentas para se fazer, por exemplo, um instrumento musical, um violino, pandeiro ou outros instrumentos possíveis. Então, aí eu tenho a madeira, o luthier, ele vai dar a forma à madeira através dos seus instrumentos, junto com a madeira e outros materiais presentes, mas que para nós já é suficiente. Essa forma ele pode construir um violino. Para uma finalidade. Qual é essa finalidade que o luthier vai dar a esse violino? Para se tocar música, para instrução, enfim, ensino, mas para compor uma orquestra, enfim, tocar uma música. Vamos trazer aqui um expoente da arte que ele pega lá uma pedra bruta de granito, esse é Michelangelo, e através da sua arte e através das ferramentas de uma pedra bruta de granito, ele me cria uma obra chamada Davi. E dessa obra, ele também fez a Pietà em outro momento, tá? São 2 obras. A forma de um homem, a forma da família ali, de Maria com Jesus ao colo. Qual a finalidade? Culto, instrução. Algumas coisas são importantes a gente tirar desse elemento aqui. O luthier pega a madeira e, com o passar do tempo, o luthier vai adquirindo uma capacidade de construção de violinos que, com o tempo e o hábito, ele é capaz de olhar para uma madeira e entender se aquela madeira ela é boa ou não para a construção de violino. Ele toca a madeira, ele percebe se existe umidade ou não tem umidade. Ele vai percebendo a espessura para produzir um violino com excelência. Michelangelo, com toda a sua arte, é capaz de um bloco de granito tirar através do seu manejo, né, através da sua arte, trazer uma escultura de Davi, que é uma obra-prima, e da Pietà, como 2 exemplos, com a finalidade de culto, finalidade de instrução. Aqui um outro elemento importante. Falei do luthier que ao tempo e com o hábito vai conhecendo a madeira, conhecendo as melhores matérias para poder construir um violino. E o Michelangelo? O Michelangelo, quando ele produz 2 obras com a finalidade, mesmo que as finalidades pudessem ser diferentes, mas quando você olha uma Pietà e olha o Michelangelo, o Davi de Michelangelo, você percebe que existe naquelas obras algo de Michelangelo, que é só de Michelangelo, ok? Então, aqui já é suficiente para a gente entender o que é as 4 causas através de um princípio básico, de uma matéria simples como a madeira e do granito. Bom, pessoal, vamos lá. Agora eu vou trazer o tema das 4 causas associado à nossa atividade pericial, em especial assistência técnica. Para quem não sabe, a perícia é um instrumento, através de um profissional que é chamado num processo judicial para trazer a luz técnica, né? Muitas vezes o juiz tem o domínio, obviamente, do direito, mas precisa de um técnico, de um especialista para trazer à luz as questões técnicas envolvidas. Isso pode ser um médico, um químico, um engenheiro, mas em especial aqui a perícia contábil, que são os contadores, que é o volume maior de atuação em processos judiciais. Então é nesse tema que eu quero trazer para vocês. Então vamos voltar lá, tá? Das 4 causas. Causa material. O que seria a causa material para a atuação do assistente técnico? A própria matéria, ou tema, né? Vamos chamar de tema, que senão fica redundante, mas o tema da discussão judicial, tá? Do litígio. A peça judicial. O que seria a peça judicial? A petição inicial, as outras peças dentro do processo,
contestação e outras mais. As provas juntadas, essas provas na natureza contábil são provas documentais, muitas vezes até provas, né, que são baseadas em interrogatórios, mas são provas em geral juntadas para que a gente possa executar o trabalho. As leis que regem aquele tema, leis, normas e decretos, as jurisprudências, temos aqui obviamente dentro das decisões, as decisões são feitas em outros tribunais, em instâncias superiores. Temos as decisões dentro do processo, temos as instâncias, né, que a gente já falou aqui, e as peças técnicas. O que seriam as peças técnicas? Sabemos que um processo ele tem todo um rito, né? E no decorrer desses ritos, o assistente técnico, o perito contábil, ele pode atuar em fases diferentes. Então, aquilo que ele já teve como atuação já serve como uma matéria para a execução da perícia no final da atuação do assistente técnico. Então, vamos lá. Vou diminuir um pouco aqui para vocês verem. Eu tenho uma causa formal. O que é a causa formal nessa atividade de assistente técnico? São os pareceres, ou seja, eu peguei todo o conjunto de elementos materiais do processo, todas as provas juntadas e tudo mais, e dei uma forma. Eu trouxe um parecer. Eu apresentei um quesito, eu fiz um cálculo, ok? Causa eficiente. Causa eficiente aqui é o próprio contador. Contador, perito ou expert. Expert porque é o conhecedor da matéria. Junto com isso, ele não só... A gente pensar como causa eficiente, tem todo o processo desenvolvido na companhia, nós estamos falando aqui no CNPJ. Então, o contador aqui, ele é o contador e uma equipe. Então, eu tenho equipe multidisciplinar, com os diferentes conhecimentos, para que na apuração da realidade técnica do processo, do litígio, do caso concreto, eu precise de diferentes profissionais. Então, isso é importante. O processo que é o qual é desenvolvido, as conferências, então isso tudo está dentro da causa eficiente. Para uma finalidade, que é a causa final. Qual é a causa final? Entregar um elemento técnico para que o juiz possa fazer justiça. Então, essa é a causa final do trabalho do assistente técnico. Vamos dizer assim, fazer justiça. Agora eu queria trazer algumas coisas interessantes. Nós falamos, né, de Luthier, nós falamos de Michelangelo. Quando eu tenho a atuação de um assistente técnico no início de um processo, por exemplo, ele apresenta um cálculo inicial para dar suporte à peça jurídica, do corpo jurídico que o assistente técnico está atendendo, ele já está ajudando a formar prova no início do processo em matéria, que é matéria para depois o perito se valer e para entender já a visão técnica da parte ao qual a compliance aqui em especial está defendendo. Então toda a atuação no processo é muito importante do assistente técnico, porque ele se torna matéria para a execução do trabalho. Ok? Outro ponto importante, lembra quando eu falei que Michelangelo tem a Pietà e tem o Davi? Quando uma empresa que adquire o hábito como luthier, aí eu trago o luthier, que com o tempo vai adquirindo o hábito de construção do seu violino, o assistente técnico que vai construindo através do tempo, da maturidade profissional da empresa, o entendimento correto de como trabalhar as informações, as peças judiciais, as provas presentes nos autos, ele vai adquirindo uma expertise que quando ele olha uma informação, ele já sabe se aquela informação é útil ou não é útil. Ele consegue entender dentro da realidade do negócio ao qual ele está atendendo, se aquelas informações são pertinentes ou não, o que pode ser tirado do caso concreto. Então isso diz respeito àquele momento, como eu falei do luthier, quando ele olha a madeira e fala, pô, essa madeira não serve para fazer o violino. O assistente técnico pode olhar uma prova e falar, essa prova não serve para fazer o trabalho técnico. Então, percebe como é sutil e ao mesmo tempo, nós estamos falando aqui de Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo. Essa teoria desse período, mas ela é tão atual que ela é real, ela mostra para a gente a existência de um ente. E no trabalho do assistente técnico, eu posso demonstrar isso. Tem todo um conjunto material, eu tenho o hábito que a gente já adquiriu na execução dos trabalhos com as equipes multidisciplinares, capaz de construir na forma pareceres, quesitos e cálculos que trazem em si toda a experiência da compliance perícias. Quando eu executo um caso em que ele está lá no início e que serve de prova, eu já deixo uma mensagem material no processo para que o perito já entenda a visão e com quem ele está lidando como assistente técnico. Então, aí eu digo para você, a gente pode ter uma infinidade de assistentes técnicos, uma infinidade de luthiers, uma infinidade de artesãos, mas nós temos apenas um Michelangelo. Eu tenho aquele luthier que é capaz de olhar, identificar e produzir o melhor violino. A compliance perícias,
dentro desse contexto como assistente técnico, acredita, e acredita muito, nos seus 15 anos, que ela é capaz, que pelo hábito, pela estrutura que ela tem, de pegar todos os elementos materiais de uma ação e construir o melhor parecer, o melhor quesito, o melhor cálculo, porque ela já tem isso dentro do seu core e dentro da sua estrutura, com a sua equipe e tudo mais. Você vê que legal a gente olhar as 4 causas de Aristóteles, poder relacionar isso com a atividade pericial, com a nossa atividade como assistente técnico. Pessoal, é isso aí. Na próxima a gente traz mais algum elemento da metafísica de Aristóteles para a gente poder falar mais de perícia e da atuação da compliance como assistente técnico. Muito obrigado a todos. Siga-nos nas redes sociais, acompanhe os nossos conteúdos. Compliance Perícias, a inteligência pericial ao seu alcance.